Saudações, comunidade acadêmica, dando sequência ao estudo dos princípios aplicáveis à ação penal pública. Um deles ainda precisa ser visto, que é justamente o princípio da divisibilidade. Em razão do tamanho do arquivo, não foi possível tratar desse princípio na aula anterior, mas nós vamos tratar dele agora e na mesma aula já damos sequência aos princípios que são aplicáveis às ações penais privadas. Pois bem, sem mais delongas, do que trata o princípio da divisibilidade? Significa dizer que a ação penal pode ser aditada para a inclusão de outros autores do fato. É muito comum isso acontecer. Às vezes a investigação conseguiu identificar alguns autores e prosseguiu em relação a demais autores que não foram corretamente identificados ou não foram completamente identificados. Nada impede que o Ministério Público ofereça denúncia contra um ou uns deles, deixando os demais eventuais denunciados para quando a investigação for concluída. Então, é perfeitamente possível o aditamento da peça acusatória para que outros denunciados sejam incluídos na imputação, ou até no momento posterior, que outras pessoas sejam denunciadas através de uma ação penal autônoma, dependendo da altura em que estiver a primeira ação penal, porque às vezes não é mais conveniente aditar a denúncia conforme a altura em que estivermos da instrução do processo crime. Então, o Ministério Público pode deflagrar uma nova ação penal, uma outra ação penal, em relação àqueles que não foram corretamente identificados. São esses, portanto, os princípios que eu achei interessante passar para vocês, que regem a ação penal pública, isto é, o princípio da obrigatoriedade, o princípio da indisponibilidade, que foram vistos na aula número 2, e agora o princípio da divisibilidade, que também é um princípio da ação penal pública. Passaremos agora ao estudo dos princípios que regem as ações penais privadas. O primeiro deles, que merece destaque, é o princípio da oportunidade ou conveniência. Esse princípio tem lugar antes do exercício do direito de queixa. Vejam bem, meus alunos, que esse princípio está numa posição diametralmente oposta ao princípio da obrigatoriedade. Se, por um lado, o Ministério Público, ao tomar conhecimento de um crime de ação penal pública, está obrigado a oferecer a denúncia, vocês devem convir comigo que eu não posso obrigar o particular a oferecer queixa quando for vítima de um crime de ação privada. Vamos para um exemplo. Hoje as redes sociais, nós sabemos disso, são palco para a prática de vários crimes contra a honra. Então, suponhamos que o indivíduo tenha sido ofendido em sua honra numa rede social. Ele necessariamente terá que promover uma ação penal por calúnia, ou por injúria, ou por difamação contra quem o ofendeu? Não, ele não tem a menor obrigação de promover essa ação penal. De repente, ele não se importou com a ofensa, de repente, ele decidiu perdoar o ofensor, de repente, para ele não é conveniente o estardalhaço que o processo pode lhe causar, às vezes, pode ser pior do que a própria ação penal. E sem contar que movimentar uma ação penal gera custos, vai ter que contratar um advogado, porque vocês sabem, nós já dissemos isso nas aulas presenciais, que a ação penal é promovida através de advogado. O advogado assina um documento chamado queixa, que é a petição inicial da ação penal privada. Então, se não for conveniente, se não for oportuno, o ofendido não vai promover a ação penal privada. Então vejam que é exatamente o oposto da ação penal pública. Diante do crime de ação penal pública, o Ministério Público está obrigado a agir. Diante de um crime de ação penal privada, o ofendido não está obrigado a agir. Ele vai verificar primeiramente se é oportuno, se é conveniente, e só aí é que ele decide o que fazer, se vai deflagrar ou não uma queixa contra quem o ofendeu, contra quem cometeu algum ilícito penal contra si. O outro princípio é o princípio da disponibilidade. Esse tem lugar, esse princípio tem vigor
depois do oferecimento da queixa, depois do exercício do direito de queixa, o ofendido pode dispor da ação penal através de algumas opções. São elas: primeiro, o perdão. Vocês já estudaram o Instituto do Perdão quando trabalharam com a ação penal lá no quarto período, não é verdade? O Código Penal trata, ainda que de uma maneira mais superficial, sobre esses institutos, e vocês viram que o perdão é uma causa extintiva de punibilidade. Ele pode ser expresso ou pode ser tácito. Expresso quando o indivíduo expressamente afirma que está abrindo mão, que está, melhor dizendo, não renunciando, que está perdoando efetivamente a pessoa em razão da ofensa que sofreu, e o perdão, em sendo aceito, gera extinção da punibilidade. A outra possibilidade do indivíduo abrir mão do exercício do direito de continuar com a ação penal seria a perempção. O que é perempção? É uma negligência, é uma penalidade aplicada ao querelante negligente, desidioso, que não toma as providências no prazo que ele deveria agir. Então, a perempção é outra forma de se colocar fim a uma ação penal privada. E nós temos também nos crimes contra a honra a possibilidade da conciliação, não é verdade? E nos crimes de ação privada é perfeitamente cabível a conciliação. O artigo 522 do Código de Processo Penal proporciona a conciliação, faculta as partes conciliarem, não é verdade? E nós temos também lá nos juizados especiais o Instituto da Composição Civil, que no caso de uma ação privada também gera extinção de punibilidade, encerra de vez a matéria fática que está sendo discutida na ação penal. O terceiro princípio da ação penal privada, princípio da indivisibilidade, significa que também, ao oposto Antes, porém, nós devemos dizer que o princípio da disponibilidade também é o oposto do princípio da indisponibilidade. Lá na ação penal pública, uma vez proposta a ação penal, deflagrada a ação penal, o Ministério Público não pode desistir dela. Aqui na ação privada, o querelante pode simplesmente abandoná-la, decidir não mais seguir adiante, perdoar, ou pode ser negligente por sua vontade própria, gerando a perempção, ou pode até mesmo conciliar. Então, o terceiro dos princípios a ser tratado é o princípio da indivisibilidade. Vejam também que ele é o oposto do princípio da divisibilidade. Enquanto na ação penal pública o Ministério Público pode optar por denunciar alguns e deixar para denunciar os demais quando tiver mais elementos de convicção, para a formação da opinião delite. Em se tratando de ação penal privada, o querelante ele não pode optar por processar um ou outro e deixar os demais de fora. O processo de um obriga o processo de todos. E se esse princípio não for observado, acontecerá o perdão em relação àquelas pessoas que não foram objeto da querela, que não foram enumeradas, que não foram apontadas na queixa. Veja um exemplo prático bastante interessante. Se Maria for ofendida na rede social por João e a ofensa de João é compartilhada por André e por César, Maria, se porventura oferecer uma queixa somente contra João, deixando de fora André e César, que também compartilharam essa ofensa, compartilharam inclusive para enriquecer o exemplo, até colocaram mais dizeres ofensivos nos comentários ao compartilhar. Se Maria optar por oferecer queixa somente contra João, deixando de fora André e César, significa que ela perdoou André e César. Não é verdade? E o perdão oferecido a um dos querelantes alcança os demais. O que João pode alegar em sua defesa? Que houve o perdão em relação aos dois, o perdão tácito, ou seja, ela decidiu não processá-los, estaria perdoando tacitamente. Então, João poderia alegar que houve perdão em relação àqueles dois e pedir a extensão do efeito do perdão para si, e haveria em relação a ele a extinção da punibilidade pelo perdão. Ainda em relação a esse princípio, vocês devem observar no artigo 48 do Código de Processo Penal
que o Ministério Público tem a obrigação de fiscalizar o princípio da indivisibilidade. O Ministério Público, como fiscal da lei, ele opina nos processos que envolvem crimes de ação privada, ele opina nos processos em que há queixa, e uma das funções do Ministério Público é velar, é observar, é fiscalizar o princípio da indivisibilidade. Podem observar no artigo 48 do seu Código de Processo Penal, que lá está uma dessas obrigações do Ministério Público, que é fiscalizar o princípio da indivisibilidade. São esses, portanto, os princípios que precisávamos tratar com vocês da ação penal, das ações penais públicas e privadas. Lembrando que essa aula começou com o último dos princípios que regem a ação pública e teve sequência com os princípios que regem a ação penal privada. Muito obrigado.